O calendário de 2026 é o mais insano da história do futebol mundial. 104 jogos, 16 cidades, 3 países, deslocamentos continentais em plena fase de grupos. E se a sua comissão técnica ainda acha que recuperação é só gelo e boletim de prega, você vai perder atleta decisivo no mata-mata. Aqui não é assim, não. É fisiologia aplicada a alta performance. Hoje eu vou te mostrar como a termografia infravermelha se tornou a ferramenta invisível de controle de carga interna das seleções que chegam vivas nas quartas da Copa. Então, eu sou Tomás Milho, especialista em termografia clínica e esportiva, e este é o canal da Termocracia. Este canal tem como objetivo trazer o que há de mais avançado em termografia, acompanhando as últimas descobertas da ciência, novidades e esclarecimentos sobre a prática esportiva profissional, a princípio. Minha missão aqui é mostrar o caminho para você se tornar uma referência capaz de ganhar mais e transformar seu lugar no esporte e na clínica dominando a termografia. Hoje, o foco é esporte de alto rendimento. Não vou abordar aqui termografia veterinária, de segurança industrial ou de clínica geral. Este vídeo é destinado a profissionais do esporte como preparador físico, fisioterapeuta, médico do esporte, ou seja, quem decide quem entra ou não em campo. Então, gente, vamos ver aqui, que estamos em época de Copa. Então, nós temos 104 jogos, 48 seleções em 16 cidades espalhadas por 3 países. Isso significa fusos horários cruzados, temperaturas ambientais diferentes, qualidade de sono variável e zero tempo de recuperação real. Então, as coisas não são fáceis, né? E neste cenário, gente, as coisas, a disponibilidade de atleta é a métrica de performance mais impactante. Não adianta ter o melhor elenco se seu jogador sabe chegar no jogo decisivo, como isquiotibial quente, assimetria térmica e fadiga mascarada. É aqui que a termografia entra como bioindicador de carga interna. E o calendário da Copa, a gente sabe que vai exigir viagens longas e janelas de recuperação muito curtas. Então, a vantagem competitiva não está em treinar mais forte, mas em controlar a carga exata para manter seus melhores atletas no campo. Tá? Agora, a gente sabe, que em torneio curto, o que separa campeão de eliminado não é volume do treino, tá? É gestão de risco. Então, o desafio não é treinar mais, mas chegar melhor nestes lugares, E aqui, você vai ganhar na carga de treino de terça, você perde se errar na carga de sexta. A termografia te mostra em 3 minutos e sem contato se a musculatura do atleta está recuperada ou se a sobrecarga funcional já virou um atleta térmico. Enquanto o GPS te dá a carga externa em metros, acelerações, a câmera te dá a resposta fisiológica real, simetria térmica, eficiência de termorregulação e recuperação muscular. E aí, isso é o que a ciência já comprovou. E eu estou trazendo aqui para vocês uma revisão sistemática da Frontiers. Caso você não sabe o que é uma revisão sistemática, é a evidência científica bem alta. Por quê? Porque não é um artigo. Uma galera se junta, eles trabalham, ficam lendo e revisando vários artigos sobre um tema, e eles escolhem, tiram no lixo, e eles escolhem o mais relevante sobre isso, e eles fazem uma análise crítica sobre o que todo mundo está descobrindo, o que é o conhecimento humano. E aqui eu coloquei para vocês um artigo, que fala exatamente isso, uma revisão sistemática da Frontier sobre a resposta da termografia infravermelha relacionada com parâmetros a exercícios específicos de esporte e relacionamento deles com parâmetros de carga interna, tanto em esportes individuais como em esportes de grupo, como o futebol no caso. Tá?
Então, este aqui é o que a gente consegue ver. Então, está muito bem documentado. E aqui, quando você olha, né, termografia, não é só imagem bonita, ai que cor bonita, é dado fisiológico. A termografia é seu bioindicador de carga interna. Ela detecta alterações compatíveis com sobrecarga e recuperação incompleta antes da lesão acontecer. Baseado em um princípio simples, músculo saudável é termicamente simétrico, não é? Então a gente nasceu simétrico. Então a gente tem um lado direito e esquerdo. E quando você não é simétrico, você tem o quê? Você tem um problema. Então a termografia é uma ferramenta não invasiva que vai revelar esta carga invisível e detecta processos inflamatórios, microlesões e assimetrias regionais horas antes de se tornar uma dor clínica, horas antes da pessoa mesmo falar, olha, estou sentindo alguma coisa, a pessoa nem tem consciência disso que está acontecendo, é tão precoce. Então, quando você perde esta simetria, o corpo está te mandando um sinal biológico. A sugestão é, você está preparado para ler este sinal? Então, por isso que a gente tem que fazer esta apresentação para você entender. Então, o que nós temos? 3 pilares. Avaliação de simetrias, a gente tem resposta precoce, muito antes da lesão, e a gente tem monitoramento sem contato. Então fica muito legal para você ver na linha do tempo. Então, você deve estar se perguntando, o que olhar em um mapa térmico de termografia? O que são estas cores todas? Não parece coisa séria, parece muito infantil, né? Será que é isso mesmo? Então, gente, não é que infantil, tá? Ela é outro tipo de análise, tá? Então, esquece essas cores. O que olhar, então, no mapa térmico? Esquece as cores, não é as cores. Ou análise estética, sai das aparências. O que importa no alto rendimento é a comparação bilateral entre diferentes, né, entre diferentes membros. A gente identifica diferenças de calor ou de frio, né, entre a perna direita e esquerda, por exemplo. E aí, gente, a gente não olha as cores. Claro que a cor é importante para você detectar, mas aí você vai mensurar, você vai ter temperatura da mente, que normalmente a gente pode ver da máxima, de uma área específica de região de interesse, como pode ser a perna no caso do futebol. Mas além disso, a gente também tem o padrão individual, onde a gente pode personalizar a resposta com todas as suas particularidades do indivíduo, né? E não para aí. A gente tem também a evolução temporal em relação ao perfil específico basal do atleta. Simetria térmica entre pernas é o primeiro marcador de saúde musculoesquelética. Quando um adutor ou isquiotibial aparece meio grau mais quente que o lado oposto, você tem um gatilho de intervenção. E isso aqui é a base. Estou dando para vocês todo o sentido. Então, gente, a regra de ouro da coleta é a padronização. Se você errar na padronização, você vai ter dados incompletos. Então, em mais técnica, só gera decisões práticas sob controle rigoroso. Então, é fundamental que a gente tenha uma temperatura ambiente controlada, entre 18 e 25 graus, por exemplo. Aí a gente tem a questão de aclimatação. O que a gente tem pela literatura é que pelo menos 10 minutos de repouso absoluto. Mas na realidade do futebol, isso não se aplica. Tá? A gente precisa um tempo muito maior. Tá? Então a gente precisa, né, pelo menos um tempo menor, desculpa, porque é agitado. Você tem 30 pessoas para fazer a avaliação e tudo isso tem que acontecer em 40 minutos. Não tem o luxo de ter 10 minutos esperando. Mas tem jeito para a gente fazer tudo isso, a gente ensina, não é nada difícil. Já é prática na maioria dos clubes hoje, da primeira, segunda divisão, ou até menos que isso. Aí você tem a questão da distância certa, da posição da pessoa, né? E aí você posiciona a câmera a uma distância certa para algumas áreas mais perto, outras mais longe,
Mas praticamente no futebol a gente só avalia a perna. A distância depende muito da câmera, tá? Então não fica muito preso com, tem que ser 1 metro, 3 metros. Não, não tem isso, tá? Mas o importante é que a gente nem entra em contato físico. Só um clique. E aí você tem que ter um básico preparo. Não muita coisa. Não pode passar creme, não pode fazer fisioterapia prévia, treinar, né? Ou ficar exposto no solo no final de semana, porque aí você vai atrapalhar, né? Você tem que remover meia, sapato, então tudo isso é o que você tem que fazer para dar certo, tá? E aí, gente, você respeitando o mínimo de padronização, você vai ter um resultado muito bom. E o gatilho, né, que a própria literatura detecta, é a prática clínica já estabelecerem diferenças bilaterais entre, ou a partir de meio grau, né, entre os dois lados, acionam protocolos preventivos imediatos de recuperação. Se você ignorar isso, em 48 a 72 horas pode estar lidando com uma lesão muscular de grau 1 ou 2. Áreas críticas do futebol seria adutores, isquiotibiais, vasto lateral. Então, padrões recorrentes de assimetria indicam alto risco de sobrecarga inflamatória. A câmera não mente, o corpo não mente. Você só precisa saber interpretar. Simples assim. E vamos ver um pouquinho, né? Mas de onde vem tudo isso, né? Então, gente, já temos muitas evidências de dados reais, né? De clubes ativos, né? Não é só conversa de cientista que está no laboratório. E eles implementaram um protocolo térmico e eles conseguiram que lesões musculares de 15 caíram para 6, que era de 60%. Em termos de dias perdidos, de 156, foi 14. Isso não é teoria, é resultado. E quando você colocar o custo de um atleta de elite parado, 50 mil euros por mês, evitar o afastamento de um titular já paga toda a sua operação de termografia no ano. Então, gente, não é simples. Tudo isso, vocês devem estar pensando, nossa, você deve estar falando dos clubes fora do exterior, lá de, sei lá, país lá, Real Madrid, não sei o quê. Sim, eles usam, mas você sabia que aqui no Brasil nós somos pioneiros? Isso mesmo. Nós não somos, né, o terceiro mundo da termografia, não. A gente está produzindo muito trabalho científico aqui no Brasil e a gente exporta conhecimento que os outros estão aproveitando. Isso aqui é um outro assunto que não vou analisar aqui, mas de fato nós somos pioneiros na termografia e na produção científica. E a gente, né, consegue aproveitar bem a termografia também. Então, nosso estilo de futebol é muito mais exigente do resto do mundo. A gente tem um calendário bem complicado. Então, por isso que as lesões aqui são muito mais recorrentes. E a gente consegue diminuir com várias estratégias, sendo uma delas a termografia. Tá? Então, assim, todos esses dados que estou mostrando aqui foram dados reais, né, de times como o Corinthians, aqui do Brasil, foram dados reais também de times lá fora, na Espanha. Então, e nós sabemos disso de diferentes temporadas. Eu também tenho, no curso aqui, eu estou falando do caso de Flamengo, que a gente mostrou, eu tive o prazer de mostrar esse trabalho, o resultado do Flamengo, que como a gente teve um impacto grande, né, recuperando, evitando as lesões, diminuindo por trimestre. Então, assim, não tem conversa, gente. Não precisa provar nada. Isso já existe e a gente tem, né, como eliminar desnecessário sofrimento, dor e manter a performance. Na rotina da Copa, o protocolo precisa ser rápido e preciso. 48 horas antes do jogo, tem coleta basal pós-recuperação, confirma a normalização térmica. 24 horas antes, ressecagem de áreas críticas, ajuste fino de treino de ativação. Padronização obrigatória, ambiente entre 18 e 25 graus, 5 minutos de aclimação ou até 3, sem exercício ou cafeína 30 minutos antes da captura, sem padronização você não tem dado confiável, tá? Esta aqui é a verdade. Não pode, termografia, gente, é fantástica, mas tem suas limitações. Ela só ganha valor quando sai da imagem e entra na decisão, né? Então, este aqui é
básico, né? Você tem que fazer isso. Então, nós temos, ok, você tem 3 categorias, tá? Você tem a categoria do estável, né? Onde o atleta está liberado para carga total programada. Você tem alteração moderada, onde você tem ajuste de volume, intensidade, foco em recuperação local, reavaliação 24 horas, ou você tem alteração persistente. Então, isso aqui está no vermelho. Tem que reavaliar a clínica profundamente, com exames complementares, ultrassom, CK, tudo que você tem à sua disposição. Se você não tem esta régua, você está chutando no escuro. Então, amigo, não tem como você ganhar e chegar lá, né? Agora, termografia isolada, ela é bonita, né? As cores são uma tradição, tudo bem, isso sem dúvida. Mas termografia integrada ao GPS, força, wellness, bioquímica, genética é poderosa. Cruzar a simetria térmica com histórico de lesão, comparar com carga externa e percepção de esforço, tomar decisão em equipe, médico mais preparador, mais físio, isso aumenta a sensibilidade da decisão e reduz o risco de erro. Então, a câmera não vai fazer mágica, é tudo junto, elevando a precisão da comissão técnica ao nível da Copa do Mundo. Então, gente, disponibilidade é performance. Este aqui é o negócio. E a termografia na pré-copa, né, sobre prevenção de sobrecarga e performance ativa, é o segredo que todos os clubes que vão chegar no final estão usando. Então, se você quiser entender como usar dados técnicos para maximizar a disponibilidade física em torneios decisivos, você consegue hoje, é a seu alcance. Não é uma coisa complicada, tá? Então, é uma Copa com 104 jogos, 16 cidades e 3 países. Quem não tem dados de carga interna vai perder atleta no momento que mais precisa. A termografia não substitui olho clínico. Ela amplifica sua capacidade de decisão. Então, se você quiser, agora, escuta com atenção. Ter a tecnologia, como as câmeras Polyscan, com resolução de 4 graus, é alta, né? É o primeiro passo. Mas o que separa quem só tira foto térmica de quem decide o jogo é o domínio do protocolo. É saber padronizar, interpretar as simetrias recorrentes, integrar os dados com a fisiologia do esporte e aplicar a régua de decisão antes da lesão acontecer. Isso você não aprende vendo o vídeo no YouTube, tá? Bem claro. Isso, gente, você domina no curso de termografia esportiva da Thermography. Lá a gente desenvolve sono, jet lag, curvas térmicas, altitude, calor e termorregulação, gatilhos de lesão por imagem térmica, estudo de casos reais com seleções e clubes profissionais. Se você quer estar no topo do futebol profissional, pare de generalizar. Comece a monitorar o invisível. O link do curso e das câmeras está na descrição, tá? E claro que as câmeras são outro ponto importante, que você precisa ter uma boa câmera, você precisa ter um equipamento muito bom. E para isso, né, câmeras como a Polyscan, a gente, né, a empresa, né, que tem uma história de 2 décadas já, se você está pronto para desenvolver todos esses segredos e usar a termografia para transformar sua carreira e vida dos seus atletas, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, né? Mas você precisa de 2 elementos. Uma câmera boa, que a gente pode oferecer com um parceiro bom, que seria a Polyscan, porque ela tem história e não é por acaso que tem mais de 30 times de futebol aqui no Brasil, top, que elas escolheram comprar câmera com a Polyscan. E nós temos também o curso de capacitação mais completo online, no seu tempo. Você não precisa, né, ficar, né, vendo várias horas, não sei o quê. Você pode fazer uma parte, escolher qual te interessa mais e aprofundar naquele assunto. Então, se você quiser investir, a gente tem a solução completa para você poder não ter dias perdidos, dominar o monitoramento térmico e conseguir, né, conquistar uma Copa, né, um título
certo? Então, não esqueça de compartilhar com os colegas que também precisam desta atualização, todas essas informações, este vídeo, inclusive. E, por favor, né, se inscreve no canal. A gente precisa, né, mais pessoas, mais audiência. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade também. Ficou com alguma dúvida? Posta aí nos comentários que eu faço questão de responder, tá? Aqui sou Tomás Milho e lembra, termografia não mente. Nemo Campo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Boa Copa, todo mundo!